Vamos então à mensagem de hoje, que quero então compartilhar com você. Faço isso com muita alegria. Eu quero, inclusive, então, já anunciar para você o título da mensagem baseada em Deuteronômio 1, logo os versos iniciais. Precisamos ouvir antes de agir. Esse é o tema. Eu vou ler então o texto para você aqui, para você escutar. O texto diz o seguinte: quando estava nas campinas de Moabe, na Transjordânia, Moisés recordou aos israelitas toda a história que tinham vivido. Não tendo ainda atravessado o Rio Jordão, eles se encontravam na área baixa do vale, tendo passado por lugares desérticos, como Suf, Parã, Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe, na península do Sinai. Eles estavam caminhando há 40 anos, embora em condições normais, a viagem do Monte Horebe à cidade de Cádiz Barneia fosse feita em 11 dias, quando se usavam as estradas do Monte Seir. Os discursos de Moisés, transcritos a seguir, foram proferidos quando os israelitas estavam completando 40 anos de caminhada, mais especificamente no mês de fevereiro de 1406 a.C. Tudo que Moisés disse foi inspirado pelo Deus Eterno. Os israelitas já tinham obtido grandes vitórias militares, especialmente contra os amoritas de Esbom, liderados pelo rei Seom, e de Edrei, liderados pelo rei Og, que vivia em Asterote. Foi, portanto, do lado leste do Rio Jordão, quando ainda não tinham entrado em Canaã, que Moisés fez os discursos aqui transcritos. Então, essa é a introdução, né? Vamos chamar de prefácio, prólogo ao livro de Deuteronômio, que você certamente já leu muitas vezes. Eu li aqui na versão Prazer da Palavra. O que eu aprendi e quero compartilhar com você lendo esse texto? Primeira lição que eu aprendi aqui e compartilho. A nossa história começou há muito tempo. A minha história, a sua história. Não importa quantos anos você tenha, a minha história, a sua história, a nossa história não começou agora, começou há muito tempo, não começou hoje nem ontem, foi há muito tempo, e nós precisamos conhecer essa história. E ao conhecer essa história, meditar, responder a seguinte pergunta: o que é que deu certo? O que é que meus antepassados fizeram de certo? E eu, na minha própria história, o que é que eu fiz de certo? E aí eu vou descobrir coisas certas que eu fiz, coisas erradas que eu fiz. Então, é isso que Moisés nos lembra. Eu estou aqui para recontar de modo sintético a história para vocês acertarem mais, errarem menos. A história nos ensina. Então, estudar a história, a nossa mesma. Há pessoas que cometem erros sucessivamente, porque não refletem sobre a sua história, não percebem os seus erros. Segundo conselho que eu aprendo aqui neste prefácio ao livro de Deuteronômio: a vida é movimento, a vida é mudança. Hoje nós podemos estar no Vale do Rio Jordão, mas ontem estávamos na Península do Sinai. Hoje, como povo de Israel ali, nós estamos na Transjordânia, isto é, do lado leste do Rio Jordão, onde hoje é a Jordânia, mas amanhã já estaremos no lado oeste, já estaremos em Canaã, já estaremos em Israel. Essa é a dinâmica da vida. No caso específico do povo de Israel, ele peregrinou 40 anos antes de alcançar a terra prometida. 40 anos. Digo isso porque às vezes nós queremos algo, imaginamos algo e queremos que esse algo tão desejado, tão sonhado, tão projetado aconteça amanhã. Não, amanhã não existe.
pode demorar algum tempo, demanda trabalho, fé, uma série de elementos importantes aí. Então, nem sempre a nossa vitória se obtém facilmente, muitas vezes se obtém demoradamente. Eu gosto muito de uma frase atribuída, acho que corretamente, ao poeta e dramaturgo alemão Wolfgang von Goethe. Ele disse o seguinte: ele foi fazer uma peça de teatro numa certa cidade da Alemanha, e aí ele foi aplaudido de pé, Goethe, 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 Goethe. Aí ele abriu a cortininha e falou assim, gritava gênio, 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 gênio. Aí ele dizia, gênio não, trabalho. Há muitos anos eu fiz uma peça em Cianorte, num cinema lá, Paraná, norte do Paraná, e também começaram a aplaudir. Eu também imitei o Goethe, abri a cortininha e disse trabalho, né? Mais ou menos essa perspectiva. Então é preciso trabalhar muito, sempre com fé, para que nós possamos alcançar aquilo que desejamos. E às vezes nós desistimos, sabe? Porque achamos que ia ser fácil. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, o fácil não existe. Olha quanto tempo Israel, que já tinha a bênção, teve que caminhar para receber a bênção. Há um filme em cartaz, em streaming, né, aquele modo quase que cada um pega o seu aí, na televisão e nos outros meios de comunicação, chamado A Casa de Davi. Vale a pena você ler. É a história de Davi, o rei, com ficção. E ali eu já tinha aprendido com o Eugene Peterson, no seu livro Transpondo Muralhas, Eugene Peterson, Transpondo Muralhas, infelizmente difícil de encontrar, em que ele diz o seguinte: Davi foi ungido rei, mas demorou 20 anos para ser rei. Então, eu recomendo aqui esse filme, A Casa de Davi, ou House of David, porque mostra exatamente, ele manteve esse segredo, ele trabalhava com Saul, ele nunca fez nada para ser rei, mas ele era rei. Deus disse que ele era rei, mas ele teve que fazer um percurso longo até se tornar rei. O fácil não existe, é importante termos isso em mente. E a terceira mensagem que eu recebo aqui desse resumo, desse prefácio, desse prólogo ao livro de Moisés é que nós precisamos meditar nas vitórias alcançadas, sobretudo quando o nosso presente está difícil. O texto que temos aí, de Lamentações 3:21, na versão Prazer da Palavra, nos diz, olha, preciso me lembrar daquilo que me pode trazer esperança. O que eu estou dizendo com isso, citando esse texto, é que nós temos que meditar nas vitórias alcançadas, sobretudo quando o nosso presente está muito difícil. Vamos verificar que nós já passamos por isso antes. Nós estamos aqui. Então, todo o Antigo Testamento tem essa perspectiva, o Novo Testamento de igual modo, embora um período mais curto de história. Quando nós pegamos a história de Abraão, que começa lá no século XIX, tudo aquilo que Deus vem fazendo com o povo de Israel, quando é que a promessa feita lá se colima, se realiza? Muito, 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 muito tempo depois. É claro que nós não vamos esperar tanto tempo, né? Estamos falando aqui de uma perspectiva da história de um povo, e aqui estou sublinhando isso em nossa história particular. Então, quando estamos em dificuldade, e então meditamos naquilo que nos pode dar esperança. Por exemplo, se eu estou em dificuldade, eu começo a refletir sobre as dificuldades, as dores, e faço dos traumas o meu texto áureo. Foi difícil, foi difícil. Eu não vou realizar. Mas se eu olho para o meu passado, vejo as vitórias. Israel, diz Moisés, olha para aqueles adversários todos que vocês venceram. Olhe para o Faraó, e vocês venceram. Olhe para Og, para Sheon, vocês venceram. Veja de novo o Mar Vermelho, vocês o atravessaram. Não tinham atravessado o Rio Jordão,
Mas ele diria: veja o Rio Jordão que vocês vão atravessar. Você acha que ele é maior do que o Mar Vermelho? Então, são essas situações, essas realidades que Moisés nos recomenda e Jeremias, em Lamentações 3:21, nos traz de novo à mente. Nós precisamos meditar nas vitórias alcançadas. Você hoje está com muito sofrimento por um exame, uma dificuldade financeira. É a primeira vez? Certamente não. O que aconteceu da primeira vez? Você venceu, não foi? É isso que a Bíblia nos ensina. Então, eu quero só recapitular aqui para que a gente tenha em mente o grande valor desse prefácio. Primeiro, a nossa história começou há muito tempo. Precisamos conhecer a nossa história. Segundo, a vida é movimento, é mudança. Hoje estamos aqui, amanhã ali, sempre na perspectiva de que somos cuidados pelo Deus eterno. E terceiro, nós temos que nos lembrar daquilo que nos dá esperança, das vitórias conquistadas pelo poder e pelo amor de Deus conosco. Pense nisso enquanto você ouve a música com o nosso Vitor Quevedo, Um Dia de Cada Vez.